E aí, gente, o que é organização? Você é organizado? E qual é a menor parte do seu corpo? Bem, gente, sou o professor Elcio Baldi de Biologia e hoje a gente vai falar sobre níveis de organização. Bom, organização é algo inerente, né, ao comportamento humano. E quando a gente leva isso para a biologia, você pode perguntar o que é que isso tem a ver com biologia? Porque quando a gente organiza, a gente consegue facilitar o estudo, assimila de maneira mais fácil. Na questão assim da nossa vida, a gente pode dizer que a organização ela facilita com que você trace melhor seus objetivos, com que você alcance seus objetivos, porque você consegue ver ao longo do caminho qual é a sua meta, se existe algo que você precisa desviar, se existe a necessidade de você retomar o caminho e dar um passo atrás para poder atingir a sua meta, não é? Então, em biologia não é diferente. As estruturas biológicas, elas são organizadas em níveis hierárquicos, do mais básico até o mais, vamos dizer assim, abrangente. Então, a gente vai estudar, antes de mais nada, você já aproveita aí, né? Já dá um like, se inscreve se não está inscrito e quando der aí, compartilha também. Então, eu vou colocar uma imagem aí, né? E depois vocês batem um print, copia e tal, para assimilar melhor. Então vamos começar. A menor parte de um ser vivo, talvez muita gente tenha respondido que é célula, mas não, é o átomo. E dentro desse átomo ainda existem subpartículas, que a gente não vai entrar, que é o caso. Mas a menor porção organizada da matéria, a gente diz que é o átomo. Então, o que é o átomo? É aquele elemento base da matéria. Que é matéria? Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, o átomo está presente em estruturas vivas e não vivas. Então, eu vou ter, primeira coisa que vai ter em qualquer ser vivo, é um átomo. Então, carbono, hidrogênio, eu até fiz um vídeo falando aí, depois você dá uma assistida aí, dizendo que você é chomps. Depois você dá uma pesquisada aí, vou ver se coloca aqui o link dele aí, para você dar uma olhada. Então, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, cálcio, magnésio, são átomos que existem nos organismos, nas estruturas biológicas. E esses átomos, por ligações químicas, se unem, se combinam e formam as moléculas. Então, o que é uma molécula? É um conjunto de dois ou mais átomos. Por exemplo, hidrogênio com hidrogênio é uma substância, uma molécula simples, um composto simples, porque só tem hidrogênio. Aí eu já vou pegar, por exemplo, o hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, H2, e juntar com o de oxigênio. O que é que eu vou formar? Uma outra molécula, uma outra substância, que agora é formada por dois átomos, por dois elementos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio. Então agora eu tenho uma substância composta. Então, exemplo de outras substâncias. Então veja que tem água. H2O é água. Tem, por exemplo, CO2, gás carbônico nas nossas células e precisam sair no caso da gente. Tem gás carbônico nas plantas, que elas usam para fazer a fotossíntese. Então, esses compostos podem ainda originar coisas maiores, moléculas maiores, como, por exemplo, proteínas, carboidratos, gorduras, óleos, né, hormônios. E essas moléculas, sejam simples ou compostas, elas fazem parte da estrutura biológica. Então, eu vou ter, quando essas moléculas vão se combinando, elas vão formar os organoides ou organelas. O que são organelas? São estruturas pequenas, vamos colocar ela como se fossem órgãos diminutos. Então, cada organoide, cada organela, é como se fosse um órgão que a gente tem, que tem uma função específica. Então, essas organelas são, por exemplo, as estruturas que vão se juntar para formar uma célula. Então, vejam bem, organelas. Eu posso ter o núcleo, é uma organela. Eu posso ter uma mitocôndria, que vai fazer a respiração celular aeróbia, né? Eu posso ter
um ribossomo, eu posso ter um complexo de Golgi, um retículo endoplasmático liso ou granuloso, os peroxissomos, e essas organelas juntas formam uma coisa maior. Veja que eu estou aumentando o nível, né? A hierarquia. E é a célula. O que é a célula? A célula é a unidade básica da vida, é a unidade morfofisiológica. Por que morfofisiológica? Quer dizer que é ela quem vai dar a forma ao ser e é nela que acontecem as funções que garantem a vida desse ser. Então eu vou ter átomo juntos, moléculas, moléculas são substâncias juntas, formam organelas e organelas juntas formam célula. Então tem célula, por exemplo, que tem várias organelas. A gente pega, por exemplo, uma célula animal, uma célula vegetal, que forma aqui a planta, uma célula de um fungo, uma célula de um protozoário. Aí eu posso também pensar o seguinte, bom, tem ser que é feito só de uma célula, como é o caso das bactérias. E tem ser que tem várias células, que são os seres pluricelulares, como nós. Somos seres pluricelulares. A bactéria, por exemplo, ela só vai ter, não tem nem núcleo. Ela vai ter membrana, citoplasma e o material genético, o DNA, que é uma substância, várias substâncias combinadas ali, elas vão ficar espalhadas ali no citoplasma. E a organela que tem lá é o ribossomo, que é uma organela que não tem uma membranazinha que fabrica proteína. Esses aqui, que somos nós, que somos pluricelulares, como alguns fungos, como as algas, a gente consegue ter várias organelas. Então, membrana, citoplasma, núcleo, porque é uma célula eucarionte, a bactéria não tem, é procarionte, e a gente tem mitocôndria, a planta tem ainda o cloroplasto para fazer a fotossíntese. Então, existem vários seres de uma célula ou de mais de uma célula. Quando os seres são pluricelulares, essas células elas podem se organizar e formar tecidos. Então, o que é um tecido? Conjunto de células. Um tecido vai ter células semelhantes e que fazem não só também na forma semelhante, mas que também executam funções parecidas. Então, veja que para eu formar um tecido epitelial, eu vou ter células parecidas. Observa aí que as células que formam o tecido são diferentes das células, tecido epitelial, são diferentes das células que formam o tecido adiposo, que é aquele tecido que acumula gordura. Veja que elas já são mais gordinhas, mais redondinhas. As daqui da pele são mais achatadas. Então, células com formas semelhantes e funções semelhantes formam um tecido. A gente tem 4 tecidos, a gente que eu estou falando animal. Epitelial, que é o de revestimento, muscular, né, que garante a contração e o relaxamento. Eu vou ter o nervoso, feito por células chamadas neurônios, que levam e trazem informação do meio externo e para fora também, para a gente interpretar e responder isso aí. E falei epitelial, muscular, nervoso e o tecido conjuntivo, que é o tecido que vai unir, por exemplo, o epitelial com o muscular. E daí se formam outros tecidos, que não é para essa aula. Se eu tiver, por exemplo, um tecido epitelial revestido, aqui a planta tem também, viu? Tecidos de revestimento, tecidos de condução, tecidos de sustentação, isso aí a gente estuda em botânica. Se eu tiver, por exemplo, juntos, um tecido revestindo, um tecido unindo esse de revestimento com o músculo, e ali eu tenho tecido nervoso, por exemplo, eu formei um órgão. Então, que é um órgão? Conjunto de tecidos. Pulmão, coração, baço, fígado, cérebro, sei lá, olho, boca, nariz, são órgãos. E o que é um órgão? Conjunto de tecidos diferentes. Se eu colocar vários órgãos juntos, trabalhando para funções semelhantes, eles vão formar um sistema. Então, veja que você vai ter, por exemplo, o sistema cardiovascular. A função não, eles trabalham para conduzir o sangue e outras substâncias que vão estar dentro do sangue. Se eu unir que sistemas a gente tem? Sistema nervoso, eu posso ter o sistema urinário, o sistema endócrino, né, dos hormônios, o sistema reprodutor. Se eu juntar todos, eu formei o sistema digestivo, né, respiratório. Se eu juntei todos, eu vou formar um organismo. No caso aqui, eu sou um organismo pluricelular.
Então veja que para chegar em organismo, eu tive sistema, conjunto de órgãos, conjunto de tecidos, conjunto de células, conjunto de organelas, conjunto de moléculas e conjunto de átomos. E dentro desse átomo tem coisas menores que a gente só estuda isso mais em química. Para ecologia, a gente vai começar a partir de organismo. Por quê? A ecologia, lembram que a ecologia é a ciência, é a área da biologia que vai estudar a maneira como os seres vivos se relacionam entre si e com o ambiente. Então, quando eu tenho vários organismos da mesma espécie que vivem em um determinado local a um certo período, a um certo tempo. Então, por exemplo, aí na sua casa, eu acredito que tenha, ou você quando vai passear na rua, você olha para as pessoas, são todos da mesma espécie. Por quê? São seres que conseguem se reproduzir entre si, têm características semelhantes. Quando eu tenho vários seres da mesma espécie, tipo um monte de boi Nelore, um monte de caracol africano, um monte de planta chamada brasileirinho, um monte de bromélia da mesma espécie, formei uma população. Aí é que entra a ecologia. Porque veja, se sou eu, você e outras pessoas, a gente vai se relacionar. Vai ter pontos harmônicos e pontos muitas vezes desarmônicos. Isso é a área de estudo da biologia, da ecologia mais especificamente. Então uma população é um conjunto de seres da mesma espécie. Só que você aí na sua casa, ou onde estiver vendo esse vídeo, você vai perceber que não tem só você de ser vivo. O que é que tem junto de você que é vivo? Tem bactérias aqui no seu braço, centenas de bactérias. Só que de bactéria tem mais do que a população, às vezes, do seu estado, do seu município, com certeza. Imagina dentro da boca, no intestino. Fungos, às vezes o cara está com fungo no cabelo, está com pano branco. Ou mesmo tem fungos, tem uma aranha, tem um morcego, tem uma barata, um ratinho por ali, um cupim, formigas, moscas, né? Você então tem várias populações, seres de várias espécies. Então eu formei uma comunidade. O que é comunidade? Conjunto de seres de espécies diferentes. Ou conjunto de duas ou mais populações. Então, você considerar, aqui tem um rato ali, tem eu. E tem um gato, tem um cachorro. Comunidade. Seres de espécies diferentes. Você formou uma comunidade. E se a gente olhar essa comunidade, esses seres vivos, em ecologia a gente chama de componentes bióticos, que têm vida. Só que a gente sabe que tem componentes aqui, à sua volta, à minha volta, que não têm vida. E são essenciais para manter esses seres vivos. Né? Até a mosquinha veio aqui participar. Então eu digo que eu tenho os componentes abióticos. A, não, bio, vida. Os tipos de seres que não têm vida. Os componentes, quem são? Água, né? Luz, calor, umidade. Esses componentes abióticos juntos dos componentes vivos, no caso aí da comunidade, eu, considerando que a comunidade interage com as coisas que não têm vida, eu formo um ecossistema. Quer dizer, como assim? Então imagine, por exemplo, a caixa d'água da sua casa que não foi lavada há um bom tempo. O que é que ali tem? Opa, tem água, componente não vivo. Tem um pouquinho de areia, componente não vivo, abiótico. Tem o calor, tem luz, não tem. O pH é diferente da água, componentes abióticos. O que é que tem ali de vida? Tem bactérias ali dentro. Pode até ter aranhas ali também. Então, você formou um ecossistema. Se eu considerar uma coisa maior, um rio, um ecossistema. Dentro das bromélias, né? Eu não vou trazer, mas ali tem uma. Por exemplo, não sei se dá pra ver ali, pronto ali. Essa mini espada de São Jorge, né? Não é? Como é o nome dela? Essa que parece uma espada de São Jorge? Pronto. Ali dentro, às vezes, fica um pouco de água. E ali eu posso ter bactérias, fungos, morando uma rã pequenininha, sei lá, filhotes de insetos, né? Larvas de insetos. Então, eu formei componentes vivos com componentes não vivos, ecossistema. Se eu pegar todos os ecossistemas do rio, um ecossistema do mar, um ecossistema daqui, juntar tudo, eu formei a biosfera. Então, o que é biosfera?
conjunto de todos os ecossistemas. A biosfera é o planeta em si, onde a gente tem o conjunto dos ecossistemas. Agora perguntando, a bactéria vai até onde? Nesse nível de organização? Pausa aí, rapidinho. Bom, se você responder que bactéria vai até organismo, né? Você vai ter que considerar o seguinte. Cookie. Vem cá, Coquinho. Vem cá. Põe isso aqui. Deixa eu pegar esse camarada aqui. Coquinho. Oi, negão. Ele vai até onde? Olha ali, ó. Sai na câmera aqui, dá um alô. Tchau. Tchau. Esse camarada, ele é um organismo, porque ele tem átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgãos, sistemas, e ele é um organismo. A bactéria só vai até célula. Eu poderia até dizer que ele é um organismo unicelular. Ele, o cachorro, é um organismo pluricelular. Ok? Se eu considerar, por exemplo, a savana com leões, eu formei o quê? Um ecossistema ali. Componentes vivos e, né, tenho várias populações, uma comunidade interagindo com as coisas não vivas e formou então um ecossistema. Juntando tudo, biosfera. Ok? Qualquer dúvida você manda aí nos comentários, ou no caso a turma que está acompanhando a aula aí, vai no privado e a gente resolve isso daí rapidinho. Ok? Saúde, um abraço, beijo, tamo junto.